Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por esporte, em especial pelo futebol. E estava rolando um boom assim de esportes nas escolas, os professores de educação física fazendo times e tal. Só que tinha aquela máxima, né? O futebol ficava para os meninos e handebol para as meninas. Beleza, a gente formou um timezinho de handebol, tudo legal e tal. Até que teve um dia que eu falei, Luciano, queria tanto, professor, um timezinho de futsal, o senhor sabe, as meninas querem também, não sei o quê. Ele, crente de que não ia dar certo, falou assim, se você arrumar mais 5 meninas, a gente começa o time de futsal. Aí beleza, tipo, acho que uns dias depois já, eu arrumei as meninas, tirei as meninas do handebol e foi tudinho pro futsal. Aí o Luciano já ficou, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. E aí começou a jornada. Aí ela me procurou e falou, né, relacionado a montar um time de futsal. Eu tinha um projeto de handebol nessa determinada escola e veio essa proposta. E eu falei simplesmente para ela, Isabela, se você arrumar 5 meninas, eu treino um time de futsal. Ela foi e tirou as meninas do handebol e montou o time de futsal. Em 2007, começamos a treinar. Eram meninas de 9, 8 e 10 anos. O primeiro ano foi de sacrifício. Todo início é necessário sacrifício. E isso aconteceu com elas, se dedicando a todo momento, todo instante, querendo mostrar para a sociedade que mulher também joga futsal, que mulher também joga futebol, que mulher pode praticar esporte. Ele teve que organizar os treinos, porque eu ficava muito no pé, eu queria muito colocar para frente a ideia do futsal. E aí a gente começou a treinar, a disputar campeonato, às vezes contra os meninos, às vezes contra mulheres mais velhas do que a gente. A gente já foi disputar, tipo, um monte de piveta disputando o campeonato com um monte de mãe de família. E foi isso. E a gente seguiu essa regra, foi treinando, treinando, treinando. De repente recebemos o convite para participar do primeiro GEAL na área de futsal. Fomos disputar a etapa regional na cidade de Pindorama, do distrito de Pindorama, cidade de Coruripe. E lá a gente enfrentou uma equipe muito forte de São Miguel dos Campos. Perdemos a final para elas. Porém, essa equipe de São Miguel, ela também jogou handebol. E o professor, na época o professor Alex, de São Miguel dos Campos, ele optou em levar as meninas do time dele de handebol e não quis ir em futsal. Aí a vaga sobrou para nós. E nós fomos disputar o GEAL de 2009 em Maceió. E foi a primeira etapa sem o campeonato de nível estadual que nós disputamos. E chegando lá, a gente ficou assim abismado porque a competição era muito forte, equipes de diversas cidades do estado de Alagoas, e a gente surpreendeu todo mundo lá. Levei apenas 6 atletas e umas ainda como iniciantes, mas a gente surpreendeu a todos lá. Chegamos à final e perdemos a final para a equipe do Agnus Dei de Rio Largo. E isso foi um chá de superação, porque o professor Sandro, do Agnus Dei, de Rio Largo, chamou as meninas e pediu para que as meninas não parassem aquele momento, que ouvisse a opinião do professor e que seguisse à risca o desejo delas, o sonho delas. E isso aconteceu. Aí a gente intensificamos os treinos, disputamos mais campeonatos, a gente disputou torneios contra meninos, fomos campeões em cima de torneio que tinha meninos competindo, foi uma coisa magnífica, o ano de 2009. E isso fez com que eu tivesse a motivação, junto com o professor Maurício e o Beto, o saudoso Beto, que dava uma força muito grande, era fãzaço das meninas, e isso nos motivou a disputar novamente o GEAL. E a gente já mais maduro, as meninas mais competitivas, as meninas mais fortes fisicamente, mais tecnicamente aperfeiçoada, e fez com que a gente fosse campeão da etapa regional do GEAL em São Miguel dos Campos e ganhasse a vaga para disputar a etapa estadual em Maceió. E a gente foi campeão. Ganhamos em cima da equipe de Rio Largo. A gente montou o time e começamos a vir treinar aqui no Senadinho e no módulo, que era uma antiga quadra que tinha.
ali no centro da cidade. E nós treinávamos 2 vezes na semana, né? Até porque a gente estudava e era final de semana e tinha um dia na semana que a gente separava para o futsal. Quando nós fomos classificadas para ir para Rondônia, o treinamento meio que intensificou 3 vezes mais. Porque antes de Rondônia, nós éramos um time escolar. E quando participamos do GEAL, participamos do Brasileiro, do GEBS, então o nosso treinamento era já um treinamento pesado. Quando nós fomos para o Nacional, meio que tudo intensificou, né? Eram treinamentos físicos no campo, 5 horas da manhã. Chegou dias de a gente treinar quase todos os dias da semana, os 2 horários. De manhã era físico, né? E à tarde era treino tático, jogos para estimular. Mas, assim, o treino era bem intenso, pesado. A gente começou meio que a abdicar de algumas coisas. Porque os outros times, nós tínhamos noção que a gente ia enfrentar clubes, né? Clubes de alta performance, meninas que era uma seleção, na verdade, feita. Eles pegavam as seleções, selecionavam as meninas e faziam clubes. Para você ter ideia, os times tinham fisioterapeuta, os times tinham tudo, massagista, você ia enfrentar um clube. E nós éramos um time numa cidade pequena do interior, né, formada por meninas do colégio. Então você já vê a expansão da coisa. Sim, aí foi quando a gente foi pra rádio, aí lá aquele monte de gente, aí era Deus mesmo, sabe quando a pessoa tem Deus no coração? Foi isso, a nossa batalha, como diz o Luciano, foi Deus mesmo assim. Aí a mulher que era aluna do Luciano estava lá, chamou ele, nós entramos, aí só foi chegar o Luciano, aí porque lá na rádio só entra, tem o corredor e tal, e pô, fica dentro do estúdio, né? Aí a gente lá e tal, e do nada, bora não tem Luciano. O Luciano já entrou lá no estúdio, o Joãozinho já mandou ele sentar do lado dele. Aí o Luciano contou a história que a gente ia para Rondônia de van, representar a nossa cidade, que a gente estava atrás de patrocínio. Foi quando o Joãozinho disse, não, aqui ninguém de Teotônio vai ir lá para Rondônia de van não, vocês vão de avião e pode deixar comigo. Aí o Luciano, é mesmo, todas as passagens que vai pagar, o Joãozinho não se preocupe não. Flávio chamou Flávio Oliveira, disse, Flávio, você vai como chefe da delegação. Aí o Flávio ficou até assim, né? Disse, oxi, eu já tenho uma viagem para fazer, não sei para onde era. Oxi, já uniu o útil ao agradável. Aí nisso, pronto, já saímos de lá feliz da vida. No outro dia, o Flávio já levou a gente para Maceió para ver a questão dessas passagens. Isso é aquela situação. Aí, enfim, né? As meninas já estavam prontas, treinando todos os dias. Conseguimos o que nós queríamos, que era os nossos patrocínios, para poder viajar para Rondônia, com mais segurança, né? Porque de avião é mais segurança, mais confortável. E nisso também, aí disse, e agora? O que é que nós vamos fazer para quando chegar em Rondônia, questão de hotel, ninguém conhecia nada. Mas Deus, Ele está do lado de todo mundo, mas parece que esse dia Ele só estava do nosso, não é? Aí, mas Deus chegou aí, não, lá tem uma pessoa aqui de Teotônio que está trabalhando lá. Quem? Sargento Torres, eu não sei se vocês já ouviram falar no Sargento Torres. Ele estava trabalhando lá com o Exército Brasileiro. Nisso, conseguimos rapidinho o telefone dele, ligamos para o Sargento Torres. Ele disse, não se preocupe, o hotel arruma. Tudo bem que nós íamos pagar, mas ele já estava lá, arrumando o hotel, tudo bonitinho. Ele disse, eu vou arrumar um carro para buscar vocês lá no aeroporto. Aí nós, oxe, perfeito. Aí pegamos o carro aqui, todo mundo ansioso, dormir. O voo ia sair, parece que era 6 horas da manhã. As meninas estavam ligando para mim meia-noite. É para dormir mesmo? Durma, minha filha. Tudo com medo de perder a hora de viajar para Rondônia. Eu acho que toda menina, quando vai jogar bola, ela tem uma pessoa para se espelhar. E essa pessoa é a Marta. Quando eu era criança, assim, que teve o boom do futebol feminino nos Jogos Pan-Americanos de 2007, começou a ser transmitido os Jogos do Santos, que tinha um time muito bom, os Jogos da Seleção e tal. A gente conseguia se enxergar ali, comemorar o gol como elas comemoravam e tipo, sonhar em vestir a camisa da seleção, sonhar em vestir a camisa do seu clube do coração. E era uma inspiração para a gente.
Isso naquele tempo, há muitos anos atrás. E hoje em dia a Marta continua sendo essa pessoa que inspira assim, a gente a querer ser atleta do futebol, querer levar o futebol para frente, o futebol feminino. E aconteceu que, por pura coincidência, quando a gente estava viajando para Rondônia, era um voo assim, eu não consigo me recordar se era no fim da noite ou se já era de madrugada, a gente encontrou com a Marta lá no aeroporto. E ela, assim, acolheu todas nós, abraçou todo mundo, a gente tirou foto e tal. Nossa, ali era a realização de um sonho, assim. Era um monte de menina apaixonada pelo jogo e apaixonada pelo que a Marta representava e representa até hoje. E aí ela disse, olha, não se preocupem, brinquem, joguem, mas levem a sério. E vocês vão voltar com o título. E aí é história depois disso, né? A gente voltou com o título, como a rainha mandou. Quando chegamos lá em Rondônia, fomos com toda a garra, gás, apesar de sermos pequenas, né, em questão de estrutura, mas tínhamos certeza que estávamos plenas e capacitadas para enfrentar os times de grandes clubes, como foi a competição. E eu lembro que no primeiro jogo a gente venceu. Quando foi no segundo jogo, eu digo que competição e torneio tem muito isso, tem os altos e baixos, né? Tudo influencia, não só fisicamente, mas como psicologicamente. E eu lembro que no segundo jogo eu acabei me machucando. Isso meio que desestruturou o time, porque nós tínhamos feito um primeiro jogo muito bom. E quando as meninas me viram machucada, meio que as meninas, não sei dizer, acho que foi um misto de emoção. E daí as meninas começaram a cair o rendimento no segundo jogo. Eu estava no gol, a menina veio. E daí na hora que eu fui defender, ela pisou em cima do meu ombro e do meu braço. E daí eu fui atendida, o corpo de bombeiros, acabei indo para o hospital com outro professor, que na época era o Maurício. E as meninas ficaram nervosas, enfim. Quando foi no próximo jogo, eu não participei, né? O médico achou, não tinha quebrado, tinha deslocado, colocaram no lugar. E eu estava usando uma tipoia, né? E eu não poderia jogar. Nisso tinha outra goleira, Jane Kelly. E nesse jogo as meninas não estavam tão focadas como deveriam, acho que nervosas, né? Normal, acontece com todo mundo. E as meninas não estavam tão bem, indo tão bem. E daí eu lembro que eu cheguei pro Luciano, eu gritava muito na arquibancada, né? Eu gritava muito com as meninas, pelo amor de Deus, porque ó, não é querendo elevar e já elevando. Mas o nível, apesar de nós sermos uma equipe de interior pequena do estado de Alagoas, o nosso nível tático, né, era muito, muito elevado. Né? Tanto é que acabamos sendo campeãs do torneio. E eu vendo as meninas daquele jeito, eu acho que o psicológico pesou bastante, né? E eu vi as meninas não estavam indo, e eu gritando. Aí a Jane Kelly, que era outra goleira, ela estava muito nervosa. E eu não podia jogar. E foi uma pressão. Teve uma hora que levou o gol. Quando levou o gol, a Jane Kelly estava muito nervosa. Eu lembro que eu tirei a tipoia. Eu puxei a tipoia. Acho que ali foi o ápice do ápice. Eu tirei a minha tipoia. Eu já estava com o terno de jogo, só não entrei. E eu implorei para o Luciano, disse, professor, me coloca. E ele, não, você está machucada. Estava, inclusive, inchado e roxo. Não, é muita loucura. E eu me coloque. E eu lembro que ele chamou a Jane Kelly e me colocou. Quando a gente entrou em quadra, eu, Laura, Jamile, Isabela e Tailane, que éramos assim, as 5 que foi o início de tudo, né? Quando entrou as 5, parece que o time retornou ao eixo. E daí a gente virou, ganhamos o jogo, né? E daí foi quando a gente começou a avançar na competição e acabamos virando campeões. O vínculo com a Lívia era tão grande que naquele momento as meninas, pouco importava ser campeão não, porque a gente queria ver a Lívia bem. E foi necessário a gente fazer um trabalho de orientação e mostrar que a Lívia estava bem para elas voltar a ter o foco na competição. E foi através da amostragem, delas ver a Lívia que estava bem. Inclusive ela até estava filmando alguns jogos, alguns treinos da gente antes do terceiro jogo.
E isso foi bacana porque as meninas começaram a correr e se doar até pela Lívia. Mesmo depois que acabou, assim, o time teve que acabar, mas o bom é que nós colocamos nossa cidade, nosso estado, em um dos capítulos do futsal nacional, que é onde você for na rede social, você vai ver lá, Escola Jesus Bom Pastor de Teotônio Vilela, campeã da Copa Brasil 2011, feminino sub-15. Então, essas meninas estão para a história, a cidade ficou para a história, nós, a comissão técnica, os pais, acho que todo mundo ficou para a história, estamos gravados lá, está lá, tocado, carimbado. Ninguém tira esse título da gente. E tudo isso começou com o sonho de uma criança de 9 anos, Isabela Natália. De jeito nenhum, não desistam de um sonho que você tem. Porque se não fosse essa pitada de coragem, com essa vontade, essa força de vontade, a gente não teria escrito uma das histórias mais bonitas do esporte alagoano, especialmente do esporte feminino. Vale lembrar que foi o primeiro título de esporte coletivo em expressão nacional. Antes de clubes como CRB e CSA, a gente conquistou um título de expressão nacional para cá, para o nosso município, e foi um time feminino que conseguiu isso. Então, não desistam. Se você tem um sonho, corra atrás dele, dê o primeiro passo e você vai ver se realizar.